hoje eu vou fazer uma coisa terrível, eu vou quebrar os sonhos de todo mundo, gente. Você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Eu e você não somos donos de nada. Tudo que a gente tem é empréstimo. E este é o primeiro grandioso código do amor. Existem diversos ciclos, muitos ciclos grandiosos dentro de todos os sistemas que vivenciam sua experiência na Terra. Para a natureza, para a divindade, para a perfeição, para Oxalá, para Deus, para Buda, para todas as divindades, ou os nomes que a gente foi aprendendo para encontrar esse terceiro cérebro, que tá, a gente explicou um pouquinho lá no primeiro treinamento, que é um código, né? Nós temos 3 cérebros que eles não são fisiológicos. Dentro do teu cérebro existem 12 cérebros, mas isso é outro momento que a gente vai conversar. E os primeiros 3 cérebros, invisíveis e intangíveis, mas mensuráveis, olha que incrível, né? É invisível, intangível, mensurável. O que é invisível? Que a gente não tem capacidade de enxergar com os nossos olhos humanos. Talvez alguns animais possam enxergar, mas nós não. O que é intangível? Que eu não posso tocar, que não é palpável, que não é igual essa garrafa de água que eu posso pegar, né? Que na realidade é o sentir. E existe o inconsciente, que ele não está visível, nem mesmo acessível facilmente para a nossa natureza. Então, eu vou hoje aqui, nesse treinamento, trabalhar com vocês o exercício de entender os pequenos códigos de amor que você vai perceber que você já tem ele o tempo todo na tua vida. Você tem esse código gravado no seu DNA, por isso que você está aqui. E existe um sistema de organização e ajuste, né? Para quem estuda, eu sei que você que está aí do outro lado, você pode saber muito mais do que eu, você pode entender muito mais do que eu e ter muito mais competência do que eu. Mas como você chegou até aqui, é porque você pagou para me escutar. Qual é a novidade que eu tenho para você? E eu não sei se tudo é novidade, mas algumas coisas são, porque algumas coisas foi o conjunto da minha obra profissional que me permitiu entregar para as pessoas coisas que são únicas a cada uma delas. Só que mesmo todos os seres humanos sendo únicos, existe um lugar onde todos nós nos unimos, que é o que eu chamei os 7 passos do Código do Amor. O que é os 7 passos do Código do Amor? Os 7 passos do Código do Amor é o instrumento que a vida entrega, a vida, o Sol, o sistema solar, a nossa organização fisiológica de Mercúrio, da Terra, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e todas as suas luas, né? Inclusive a lua terrena, onde esses planetas, eles na realidade sincronizam com os nossos sistemas internos, mas eu não vou falar de astrologia, não. Eu vou falar do que é comum a tudo que há na Terra, que é o quê? A cosmoanálise. Cosmo vem da palavra cosmos, que quer dizer beleza da existência, e aí beleza você vai precisar aprender novas formas de ver beleza, né? Por exemplo, uma beleza maravilhosa, a folha seca, que é a avó das plantas, a bisavó das plantas, né? Por quê? Porque tudo que existe no planeta perece, tudo. A diferença é o tempo com que perece, né? E aí, quando nós entendemos isso, diminui o nível de ansiedade, porque quando nós percebemos que o que nós temos é, na realidade, a única coisa que nós temos de verdade, é uma grandiosíssima oportunidade de fazer melhor, o sofrimento, ele desaparece. Não que não exista a dor. A dor existe quando uma pessoa morre, quando uma pessoa nasce, a mamãe parte normal. Se ela tiver cesariana, vai ter a dor da cesariana. Quando o bebê mama, dói no peitinho. Se uma pessoa fizer muita atividade física, vai doer no músculo. Se ela sofrer alguma coisa que não é legal, confortável, o corpo dela vai sentir. Mas dor não é sofrimento. Dor é uma experiência. Sofrimento é uma nutrição energética. E qual é o código que é comum a tudo que há de vivente na Terra? O código é o respeito e a máxima preservação com os esforços possíveis para a vida. Por isso que tanto nos choca quando a morte se apresenta, porque a morte se apresenta
é mais desconfortável ainda quando a pessoa se apresenta feliz para o mundo, né? Porque, puxa, aquilo é contagiante, aquilo é muito bom. Eventualmente, a gente pode até se regozijar se uma pessoa morrer porque ela estava fazendo mal para o humano ou para outras formas de vida. Como, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra, que o nome daquela figura a gente nem fala, né? Aquele que foi o cabeça de uma dor muito grande, gigantesca para o humano. Porque o código do amor é isso, né? A gente aprender com os erros. É o primeiro código. Pode anotar aí que isso é regra. Primeiro código do amor. Amar o terceiro cérebro. A gente vai chamar de terceiro cérebro só para mudar e quebrar um paradigma, né? Que é o todo que governa a existência. Nos sistemas religiosos, nós chamamos isso de Deus, chamamos disso de Oxalá, chamamos de Krishna, chamamos de Jesus, chamamos de Mãe Natureza, chamamos de ecologia natural, chamamos, cada um vai chamar, para quem é cético, vai chamar de natureza, ciclo da vida. A realidade é que existe um terceiro cérebro que cuida de tudo, e não estou me referindo ao inconsciente, nem ao inconsciente coletivo, que é outra pegada. O cérebro perfeito, né, é aquilo que nós nomeamos Deus, e Deus não é uma pessoa humana, não. Nós somos a semelhança dessa deidade, da criação da vida, do que há de tudo, né? E essa generosidade, essa vida se fazendo em si, ela é tão grandiosa que nunca vamos ter sequer o poder de dominar isso. Na melhor das hipóteses, sendo muito otimistas, nós vamos ter acesso, mas esse não é o lugar do domínio do humano, né? E por quê? Porque os códigos do amor, eles não são uma referência romântica, não. Ai, meu Deus, Carmen, você me tira o chão assim. Os códigos do amor não são uma referência romântica. Os códigos do amor são uma experiência existencial para que nós possamos estar em conexão com os nossos sentimentos. Eu vou repetir de uma outra forma, com outras palavras. O código do amor é a vida fazendo vida, é a vida produzindo vida, tá? É a vida fazendo a existência ser, compreender, entender. E aí, o que é esse lugar dos códigos? Então, nós temos os códigos do amor da comunicação. E nós temos o código do amor da sensação. E aí temos o código do amor da ação. O código do amor da generosidade. E o código do amor da disciplina. Uau, disciplina, amor também? A disciplina é amor também. Na verdade, disciplina é inclusive bastante liberdade, como diz os livros sagrados, né? De diversas culturas, disciplina e liberdade. Não, essa frase não era do Renato Russo, não é. Está na Torá, está na Bíblia, está na cultura Krishna, está na cultura Vishnu, está nas diversas culturas que existem no mundo, que a disciplina é uma forma de nos libertarmos especialmente do sofrimento. Né? Olha que mágico. E aí, nós temos também o amor da inovação, que é um outro código, e temos o amor do sonho, uau! E é outro código, e é deles todos que eu vou falar hoje. E existe o código do amor da transformação. Cada um deles é tão diferente, mas eles se organizam de um modo tão sábio no nosso sistema solar, que aquilo está no nosso DNA. Está no DNA. Né? A tradução do DNA, se você olhar, ele é um círculozinho cheio de informações, onde cada um de nós nos torna únicos. E o que é essa natureza do olhar do código do amor, desde o primitivo até o mais avançado? É o entendimento, que não é intelectual. Ele exige que você abra um espaço no seu coração para ser desapegado. E aí, agora eu venho com aquela palavra que pode desiludir muita gente. Tudo, 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 cada grande coisa que você tem não é seu. Uau, isso pesa. É difícil de falar e é difícil de entender, mas a realidade é assim, né? Tudo que você tem é uma conquista de uma organização sociocultural, e isso pode ser muito bom ou talvez
Não, pode ser maravilhoso ou talvez apenas uma experiência para você ir para o próximo nível de evolução. Porque, olha só, antes de você chegar aqui nesse plano, você já existia. Oi? Eu já existia, mas não acredito em vida pregressa. Não precisa, cabeça, você não precisa acreditar em vida pregressa. O fato de você não acreditar em vida pregressa não impede que essa vida pregressa tenha acontecido. Eu sou malvada quando dou essa risada. Por quê? Olha só que mágico, né? Eu vou falar de todos esses códigos que são muito profundos. São 10 códigos. E você vai anotar. Não por mim, você vai anotar por você. Para poder se conectar com esses 10 códigos de uma maneira natural e orgânica. Você vai ensinar o seu cérebro a sair do sofrimento. E é isso mesmo, é ensinar o cérebro a sair do sofrimento de uma forma que te torna uma pessoa melhor para você mesmo. Porque, primeiro, esse princípio é fundamental. Né? Aquele tal do cara lá, dizem que cabeludo, que, né, quase negão, o tal do Jesus, se você pensava que ele era branquinho, não podia, porque naquele lugar, naquela época, aquele lugar ele era mais pro negão do que pro branquinho. Mas voltando, a gente tanto, por exemplo, tem gente que põe o Jesus japonês, né? Tem o Jesus chinês, cada um com a sua cultura vai colocar dentro daquilo que se aproxima de si. O cara dizia, mal ao teu próximo como a ti mesmo. E estamos vivendo uma época, esse século XXI, aonde de verdade estamos construindo essa história, porque muitas vezes as pessoas não se amam e por não se amarem, elas não conseguem amar o ambiente exterior. E isso dói, é sofrimento, é angustiante. Então é disso que a gente precisa sair para transformar as nossas existências em lugares melhores, beleza? E aqui eu não tenho o propósito e nem o papel de te convencer de nada. Meu papel é te mostrar que existe uma ferramenta que você pode aprender mais profundamente, tá? E que essa ferramenta vai cada vez mais te dar liberdade. Então, o primeiro código do amor é abdicar do ego. E o que é abdicar do ego? É ser um ego forte. Ego forte não precisa ir para o mundo do externo. E por isso que, a partir já desse movimento, eu vou explicar não o ego do ponto de vista da psicanálise e nem o ego do ponto de vista da psicologia, que são elementos e instrumentos diferentes. É o ego a partir do processo, tá? De entender onde você se sente brilhando, capaz e potente para brilhar. Uau, isso é pesado. Por quê? Porque muitas pessoas, e é um grande número, eu apostaria que, cosmoanaliticamente, o número precisa ser de verdade calculado. Eu precisaria da ajuda de um matemático muito conhecedor de uma ciência das coisas dos invisíveis, dos universos invisíveis, que entenda muito de infinitudes, para poder fazer um cálculo de qual é o percentual humano. Mas eu diria, numa aposta, que pelo menos 95% dos seres humanos estão distantes de sua própria natureza original. E por quê? Porque muitos de nós, na maioria, não fomos educados para sermos vencedores no amor. Fomos educados para sermos expectativadores de experiências que já foram bem-sucedidas, segundo o olhar daquela pessoa. Então, eu vou colocar aqui de uma maneira mais dolorida, tá? Existem muitos produtos nas nossas histórias humanas, da nossa história ancestral, que foram bem-sucedidos não porque eram bons, mas porque era do interesse de um grupo específico. Aqui a gente já quebrou um código. Quebrou o código, quebrou o código, então a atitude vai ser de sobrevivência. Então, o primeiro código do amor é de sobrevivência, na primitividade. Na primitividade, porque o Sol, o doador do sistema solar, o doador de energia, ele doa tudo, 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 tudo para nós, a vida, né? Nesse momento, enquanto é noite em um lugar, é dia em outro lugar, e esse sol está o tempo todo entregando energia, 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 energia. Você é uma criatura solar também, apesar de você ser terrena e terráquea, você é uma criatura que muito do que você tem e do que você pode só é possível porque existe o planeta na estrela, né? Na verdade, a estrela Sol. É que dentro da cosmoanálise, dentro da astrologia, a gente, para facilitar, a gente fala que o Sol é planeta, mas a gente sabe que o Sol é uma estrela,
Tá? E essa estrela que doa toda essa energia para a gente, ela mensura o ciclo. Então, o que, que é isso? A Terra está aqui, e o Sol está aqui na frente. Ó, isso aqui é o Sol, né? A minha mão é o Sol. E não é o Sol que gira em torno da Terra, não. É a Terra que gira em torno do Sol. E quando ela fecha esse ciclo, ai, eu adoro esse desenho, olha que legal. O Sol grandão, e a Terra ali piquititica, assim, tititica, dando em torno do Sol. Quando ela fecha o seu movimento em 365 dias, ok, 364, 56 minutos, né? A cada 4 anos a gente tem o ano bissexto, porque para fazer o ajuste desses momentos aí, dessa pequena diferença. E aí o que, que acontece? Você fechou um ciclo, esse é o que nós chamamos de ciclo solar. O humano mede a sua idade, o tempo, o pai-tempo, pelo ciclo solar. Esse é um código muito importante para compreender que oportunidades o tempo todo são dadas para a vida. Tá? Então, como foco é falar dos códigos do amor humano, eu preciso me atentar a esse momento. Mas olha, o humano existiria sem vegetal? Não. E o humano viveria sem animal? Não. Ah, mas eu sou vegana. Ok, eu também sou vegetariana. Não sou vegana, mas eu sou vegetariana. Uai, e daí? Os animais fazem parte. Nós não teríamos os vegetais sem a ajuda dos animais, porque quase todos os polinizadores são animais que ajudam os vegetais a existir. Olha que loucura, olha que lindo, que amor. E todas as flores são instrumentos sexuais para a vida existir. Essa florzinha aqui, ela é um órgão sexual. Uau! Ela é um órgão sexual da Terra, do planeta Terra. A Terra se manifesta assim. Por isso, né, que ali os antepassados tinham esse hábito de dar flores. As pessoas mais românticas gostam de dar flores, gostam de receber flores. As pessoas gostam de flores, por quê? Flor é o ato do mais primevo dos nossos sentimentos de eros, do estado erótico, do prazer de existir. Então, o Sol, ele mede o tempo, né? O ciclo da Terra em volta do Sol mede o nosso tempo de vida, mas o nosso senhor do tempo é lá Saturno, e eu vou explicar quando a gente chegar no código de Saturno. E o que é isso? Né? Eu vou não usar expressões técnicas, mas quem tiver curiosidade, a gente tem um outro trabalho, um outro plano, você pode entrar nesse outro terreno para entender as questões técnicas desse código amoroso. O amor não é aquilo que Hollywood coloca, é uma frase que eu uso com alguma frequência, porque se você se apegar à ideia de que o amor é só quando alguém te dá amor, já tem na cara de pronto um problema grave, muito sério. Você não se quer, você não se ama, você não se gosta. Porque se você se gostasse como o sol se ama, você entregaria energia. Energia para fazer o melhor que você pode, o melhor onde você pode, de onde você estiver, fazendo o seu melhor. Nesse momento, o meu melhor é esse que eu consigo agora. Ah, Carmen, o seu melhor não está ótimo. É o que eu posso, e é o meu melhor, eu entregar o meu melhor. Essa energia, ela é muito mais ligada a entusiasmo. Por quê? Independente de você ter uma cultura e saber das partes técnicas do movimento da Terra em torno do Sol, a realidade é que o Sol está para tudo e para todos. Para os bons, para os maus, para o que for. E uma pessoa com um ego muito fraco, né, ela não reconhece o poder e o brilho do outro, que é o Sol. Nós estamos na Terra. O Sol é um pouco do que eu sou, porque tudo que eu sou dependeu do que o Sol é, entregar a energia para o ciclo da vida fazer existência. E para você que tem dúvida, é só pegar uma plantinha qualquer, colocar ela dentro do guarda-roupa, fechar e deixar ela lá esquecida. Você pode regá-la de vez em quando. E você pode regar até todo dia. Ela vai morrer. E por que ela vai morrer? Porque ela não recebe sol. Essa é a prova incontestável de que o sol é o doador da vida para você ser quem você é. Esse é o primeiro código, sair do ego das certezas, ir para o universo das incertezas, das possibilidades, de tantas possibilidades que você não vai poder ter domínio e entregar isso para a vida. Como um papai apaixonado, antes de ser papai, ele se apaixona-se
encanta, e ele pode ou não construir calculadamente uma família, mas se ele encontrar uma mulher encantadora e ela estiver no momento fértil, eles vão engravidar, os dois vão engravidar. Ela vai carregar em si a semente da vida. E essa semente, ela tem um ciclo de 9 meses. E então, olha, antes dos 9 meses, a gente vai para um ciclo anterior, que é o ciclo de 88 dias. Tá? O segundo grande código é o código de 88 dias que nós carregamos dentro do nosso sistema neurobiológico e no nosso sistema de acerto, de ajuste com a própria existência, que tem uma relação direta com a nossa comunicação. Esse ciclo, para quem estuda cosmoanálise ou para quem estuda astrologia, é o ciclo de Mercúrio, né? O ciclo de 88 dias. Esse ciclo é o ciclo do nosso primeiro código de comunicação. Né? Quando a gente sai lá, a gente chora, a gente esperneia, porque a gente quer atenção. É entre 88 dias, em qualquer ser humano, que ele vai descobrir que se ele não chorar tanto, talvez ele consiga um pouquinho mais. Tanto que assim, os bebês, eles choram, esperneiam, porque eles têm a sede de sobrevivência. Ele não é um ser que entende do amor, ele só quer receber. Ele quer receber, 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 receber. E ele vai entender que ele, quando recebe, ele tem zona de conforto, terreno de conforto, onde ele é nutrido, alimentado, cuidado. E por que a diferença de nutrido e alimentado? A nutrição, ela não é só fisiológica, né? A nutrição é também psíquica, o colo, o abraço, o cuidado, a atenção na hora necessária. Esse bebê, ele tem uma instrumentalidade e um instrumento que é a fúria de existir. Ele quer existir a todo custo, né? No treinamento anterior, a gente falou sobre o medo da morte, o medo da fome, o medo da existência de estar aqui. Por quê? Ele nasce com medo, todo bebê nasce com medinho. Ele nem sabe o que é medo, ele só sabe reagir à situação. E esse primeiro código significa o seguinte: aprender a trabalhar a comunicação. Né? Então, uma pessoa, quando ela começa a ter uma postura muito pessimista em relação a uma situação, ela, infelizmente, ela rememoria uma experiência que possivelmente tenha sido pregressa. Não necessariamente sempre dessa vida, mas uma vida pregressa ou desta vida. E, gente, sim, isso não é uma questão de crença. Mais adiante vocês vão entender o porquê que eu falo isso. Tá? Mas hoje nós estamos no código do amor, da primitividade dos códigos, que a gente vai inserindo isso. Né? Por exemplo, um bebê, ele não sabe falar. Um bebê recém-nascido, ele não sabe falar, mas ele fala. Ele se comunica a fala dele, expressando o conforto ou o desconforto, e a mãe vai lá e se atende. Aí, bom, ele saiu, estava super difícil. O que aconteceu? Quando ele percebe que, puxa, se ele fizer um gemidinho, ele não precisa tanto, muitas vezes, brigar. Ele só vai brigar se ele não for atendido. Então, ele descobre que ele pode começar a dar sorrisinho. E ele começa a fazer gracinha já com 3 meses. Olha que louco. Às vezes, com muito menos de 3 meses, alguns, né? Eles começam a sorrisinho, assim. Não sempre e nem todos, mas até os 88 dias, o bebê vai aprender sistemas de comunicação. É um código de amor que ele tem. Ele não dá o que você quer, uma linguagem aberta. Ele dá o sentimento que ele tem de desconforto. Né? Por que sentimos tanta alegria quando cuidamos de um bebê? Porque provavelmente o nosso receptáculo de amor está cheio. Né? Porque alguém, eventualmente, pode se sentir desconfortável de cuidar de um bebê. É possível que é medo de produzir um mal para aquele bebê, que é todo um berço para receber. E às vezes a gente fica inseguro mesmo, e é humano isso, ok? E aí esse código de comunicação, ele fica gravado no nosso sistema de memória, que a gente vai chamar aqui de memória reativa, que é a memória de sobrevivência. Sobrevivência quer dizer que eu estou no nível abaixo da vivência, que eu não estou experimentando a vida no conforto, eu estou experimentando a vida no sofrimento. E aí nós vamos para o próximo código, que é o código do conforto. Tanto que, quando fecha o ciclo de 9 meses, muitos bebês já começam a caminhar. E esse bebê, tudo que aconteceu com ele, ele não tendo entendido e ele não tendo visto, o corpo dele sabe. Ele sabe o que pode, o que não pode, o que dá e o que não dá.
E aí ele tem que ter um guardião e uma guardiã, que pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser outra pessoa, pode ser uma babá, pode ser uma tia, pode ser qualquer pessoa que esteja disposta a cuidar do bebê. Por que que é importante entender aqui, né? Esse lugar, né? Porque a nossa sociedade estudou na observação que as tribos vencedoras eram aquelas que cuidavam bem de seus bebês. Elas eram as vencedoras. E por quê? O bebê teve suas necessidades primitivas associadas a experiências de positividade, né? Ai, Carmen, mas quando eu era bebê, me contaram que eu caí do berço, que eu fui maltratada e uma pessoa me levou. Tem até um registro na polícia de que com 2 meses eu apanhei de uma pessoa malvada na minha família. Tudo isso são experiências que o bebê guardou. Mas a racionalização disso não vai mudar a história. Mas você pode mudar a história. Depois que a gente traduzir os códigos, você vai ter perguntas. Eu vou começar a responder as perguntas. E algumas eu vou dizer, não sei, porque o não sei é um dos lugares do amor, onde a gente entra no universo da Terra. O humano, ele não é uma pessoa muito consciente de que existem outras vidas e outras formas de vidas e outras existências em outros planetas. Gente, vocês precisam ajudar, Carmen, sabe por quê? Com perguntas. Uai, qual é a prova? Você pode fazer essa pergunta para a Carmen, ela vai responder. Por quê? A natureza, ela é sábia, ela é puro amor, a vida. Quando eu falo natureza, eu não estou me referindo só às árvores, às florestas, eu estou me referindo à própria forma de existir, a todas as pedras, a todas as sensações, a todas as experiências, é a vida. A vida só se faz em amor. Aonde não existe amor, ela não consegue prosseguir. Ela perece, porque aí a gente vai voltar, o terreno físico volta para a Gea, que é o planeta Terra, volta para Gaia, que é o planeta Terra, volta para a Terra. É por isso que nos livros sagrados eles falam do pó viemos, para o pó voltaremos. Porque, de verdade, com incineração ou sem incineração, a vida decompõe teu corpo. Por isso que ele não é teu, ele é emprestado, cabeça. São 8 treinamentos. Em todos os treinamentos, em algum momento você vai me ouvir falar, teu corpo é emprestado. Tua casa é emprestada. Paguei 6 milhões. E daí? E daí? Não é seu. Vou deixar para os meus descendentes. E daí? E de repente seu descendente pegou uma herança, ele não sabe nem o que fazer com isso, está sofrendo, né? E por quê? Porque o código do amor é maior do que a herança. E existe uma herança que a gente recebe, sim, que é a informação biogenética, a informação genética. E existe uma outra informação quando a gente chega no ambiente da Terra, que é a epigenética. Eu acho que todos vocês já sabem o que é essa palavra, mas eu vou repetir e vou explicar levemente. Epigenia é aquilo que é o ambiente exterior que intervém no seu ambiente humano, né? E que faz você ser muitas vezes como você é, porque teve uma intervenção externa, né? E a epigenia é um fato real. Inclusive, nós cometemos muitos delitos com justificativas epigenéticas. Tá? E aí, no e-book que vocês vão receber lá para frente, vai ter essa explicação um pouquinho mais pormenorizada. No treinamento, o importante é você entender que é um treinamento. Internaliza isso. Tudo que existe é uma experiência e você precisa conectar essa experiência. Estranho, sabe o que é? É que quando você internaliza, tudo que você quer e precisa, na verdade, tudo que você pode e precisa te é dado. Tudo que... Olha, eu vou repetir. Isso é um código de prosperidade. Tudo o que você quer e precisa, ele necessariamente te será dado quando você solta. Uau, e qual é o próximo passo? Uau, e o que eu posso fazer agora? Uau, e o que está a meu alcance? Amores, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou pedir para a gente, por favor, pode ser? Obrigada. Muito obrigada. E aí, quando a gente entra nessa compreensão básica, desse estado do descentralizarmos do nosso próprio umbigo, aceitando o nosso próprio umbigo, acontece um amor natural de você com você. Que você entende que aquela cicatriz, aquela ruga, aquela diferença, aquela dor, aquela experiência, tudo foram só experiências. E por serem
apenas experiências, o seu cérebro não mais se sente tão gravemente atingido e ele diz próximo nível, próximo nível, próximo nível. Às vezes eu tenho uma sensação que alguns homens são muito espertos em relação a isso sobre o game. É por isso que muitas pessoas, particularmente os rapazes, gostam bastante de games, né? E por quê? Porque o game ele mostra uma perspectiva de experiência. Por que a testosterona produz isso muito mais em homens do que mulheres? Mulheres também têm testosterona, só que em menor quantidade. Porque a testosterona nos animais, não só dos homens humanos, mas ela é o hormônio que garante a preservação da semente humana, né? Do espermatozoide. Então, ir para o próximo nível e se aperfeiçoar é um processo que a vida produz. Olha que beleza! Né? Esse desejo, essa força de vida. E aí nós vamos para o próximo passo do código do amor, que é a ação. Então, veja bem, é a comunicação, é a afetividade e é a ação. A ação, o primeiro ciclo dela é de 2 anos e meio. Sim. E por quê? Até os 2 anos e meio, todo ser humano vai aprender a ser ou não corajoso. Espera que eu explico melhor. Nós somos fruto não só daqueles que foram corajosos, nós somos resultado também daqueles que foram mais cuidadosos. Não existem covardes, existem os muito cuidadosos, que muitas vezes se sentiram na necessidade de introspectar e esperar a ação. E isso é realmente um código daquele grupo de pessoas. São muitas assim. Eu diria que a maioria da humanidade, ela não é pautada na iniciativa, na coragem. Ela é pautada na preservação, na autopreservação. Tá certo também, mas a coragem, ela é muito estimuladora. Por quê? Os corajosos, eles não têm medo de errar. Isso é um código importante. Eles erram e vão bola para frente, próximo código, próximo passo, tá? E até 2 anos e meio, isso fica guardado lá no nosso inconsciente, nós somos criancinha, e aquilo vai reverberando, 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 reverberando. Se aquela criança sentiu, ela sentiu, não importa se uma vez ou muitas vezes, o importante é uma vez. Isso é parecido com um software no seu celular. Você não precisa eliminar o software ou baixar o software toda vez, né? Você só se você apagar. Se você apagar o código do seu celular, o software que você quer, ele desce. Mas o código do amor na ação, ele desce uma vez na sua vida, entre 0 e 2 anos e meio. 2 anos, 6 meses e alguns dias, se eu não tiver dúvidas, é 2 anos, 6 meses e 4 dias, tá? E aí, o que acontece com este período? Em algum momento, o software da coragem desce. Para cada um tem uma qualidade, uma diferença. Para cada um de nós é de um jeito, que é o código da ação. O código da ação. Algumas pessoas não agindo, elas estão na ação, né? Tanto que é maravilhoso quando a gente entra em estado meditativo, não agindo, a gente entende o que fazer. Olha que lindo. E o código da ação, você recebe esse software e aí você pode ou não utilizar esse código. Mais para frente, nesse treinamento, na verdade, no próximo treinamento, a gente vai falar um pouco mais disso. Esse código é muito fundamental. Agir é um princípio do código do amor. Agir. Mas eu agi errado, faz parte. Ok, você percebeu. Então, se você percebeu, já está ótimo. Cabeça, que maravilha, criatura linda. Olha, você percebeu, você errou, que show. Eu confiei naquela pessoa e ela não foi legal comigo. Não tem problema, o problema é dela. Você não tem que se preocupar com o que o outro fez. Você tem que se ocupar de ouvir o seu interno. Claro que se você sentir que o outro não é legal e você vai na pegada, é um estado seu de autodestruição. Uau, como assim? Uau. Agora, caso a outra pessoa não queira experimentar o bem-estar, isso não é um problema seu. Porque a ação dela é dentro dos limites de conhecimento e sabedoria dela. E a ação sua é dentro dos limites e conhecimentos da sua sabedoria. E quando você entende isso, acontece uma mágica. A mágica da libertação. Você se liberta grandiosamente. Por quê? É um direito sagrado que cabe ao outro errar e ele vai se
Novamente, voltar para o game da vida e fazer de novo, e fazer de novo, fazer de novo, até aprender. Se ele não quer avançar no game, o problema não é seu, o problema é dele, o problema é dela. Essa outra pessoa não é um problema seu, ok? Modo geral, quando nós nos traímos dos nossos direitos, temos uma tendência a atrair pessoas que podem nos trair. Às vezes porque a gente quer ser bacaninha, quer ser legal, quer ser aceito. Sai disso, cabeça. Vai para o começo lá da nossa conversa do treinamento de hoje e lembra, querer agradar a todo mundo é uma insanidade. Não é saudável, não é inteligente e não é amoroso. É natural que você tenha que escolher um lado para estar, mesmo que você faça parte daquele grupo que fica no caminho do meio para fazer a negociação entre uma parte e outra. Tá? Mas se você não abre espaço para permitir que o outro não goste de você, uai, que pessoa que você é? Todo mundo tem que te amar? Então você é um bebê cagão com 3 dias? Que tá o tempo todo só... Passou a vida, tá com 50 anos e ainda tá cagando no berço da existência? Porra, todo mundo tem que fazer cocô. Todo mundo vai fazer cocô. Eu sei que falar desse jeito não é gentil, mas é uma maneira de ensinar pro teu cérebro. Sai dessa ideia de que você é uma criança que precisa o tempo todo. Todo mundo que faz esse curso tem mais de 18 anos. Então, eu posso usar a linguagem necessária para que eu consiga tocar mais do que o teu cérebro, que julga tudo, o teu coração. Porque essa criança interna aí sua, ela precisa ser livre. E para ela ser livre, você precisa ensinar esse auto-amor. E a forma de ensinar esse auto-amor é parar de entregar a sua vida em um outro lugar e começar a perceber que tudo é o seu lugar. Esse é o canto, esse é o lugar, e não é uma teoria. Isso eu vou provar nesses treinamentos o como isso se processa. Hoje, eu preciso usar essa linguagem mais metafórica. Sim, por quê? Porque eu preciso entrar no seu inconsciente, está gravado. Né? Entrar e te dizer, e entrar nessa portinha desse inconsciente e falar assim: oi, aqui nós temos mais uma oportunidade, vamos para uma nova experiência. Eu não sou dono de nada, eu tenho que desenvolver, não, ninguém tem que nada, mas existe um código do amor da comunicação, existe um código do amor do afeto, existe um código do amor, da relação amorosa espiritual com o teu corpo físico, que é por isso que você nasceu na Terra, senão você tinha nascido nas Pleiades, tá? Esse corpo, lá em Pleiades não tem esse corpo, é outro tipo de corpo, velho. É isso. Lá em Plutão é outro tipo de corpo. Mas tem gente morando lá. E talvez eles não falem a palavra gente, mas existe energia morando lá. E você é pura energia. Agora eu tô começando a falar com mais clareza, né? Aí depois do código da ação vem o código da disciplina. Né? E agora eu vou me estender um tiquinho, porque esse código da disciplina, ele é fundamental, porque não quer dizer que você tem que ser sempre a mesma ação, do mesmo jeito. Olha que interessante, na cosmoanálise, disciplina é diferente de repetição e de rotina. Rotina, para um grande número de pessoas, é fundamental. Mas disciplina é aquilo que você faz porque você sentiu que é necessário ser feito. E aí você vai organizar no tempo, porque você está num ciclo do tempo. No planeta Terra a gente ainda usa relógio, né, gente? E aí a gente organiza isso. E claro, pessoas mais flexíveis, que têm um cérebro mais multicultural, são poucas, gente. A maioria de nós não é multiação, não é. A maioria de nós não tem essa fantasia capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Essas pessoas só fazem muitas coisas porque elas aceitam a ajuda de outras pessoas e porque elas se permitem. Disciplina é isso. Onde é que eu consigo, que eu sou bom, que eu entrego em amor? Tá? E agora eu vou dar uma historinha bem punk dessa história do que é o código do amor da disciplina. O teu corpo, o tempo todo, o teu intestino está trabalhando. Sim, o intestino que faz a absorção dos minerais, dos nutracêuticos, dos fitossêuticos, dos alimentos, que vai permitindo que você possa tornar que as suas hemácias te nutram, que o hidrogênio e o oxigênio no seu corpo possam ser estrutura humana. Esse grandioso intestino, se ele ficar parado por um dia, você já tem problema. Se ficar parado 3 dias, você tem 3 problemas. Se ficar parado mais de 3 dias, você vai precisar ir no doutor. Olha como que ele trabalha. Ele trabalha se você
Mandou o comando ou não. Claro que se você der uma força alimentar, ele vai funcionar, vai tirar tudo de lá, né? Então, o corpo todo, o seu coração, por exemplo, ele tem uma disciplina extraordinária. Ele bate todo dia. Você fala, coração, eu tô no pique de morrer hoje, me mata, para agora. Ele não obedece, ele segue a disciplina dele, né? Agora, quando existe uma desconexão da disciplina com a alma, acontece aquilo que a gente vai chamar de efetivamente doença fisiológica, tá? Eu vou falar já da doença psíquica. A doença fisiológica é resultado da negação da sua natureza original. Uau! E como que é isso? Para cada pessoa de um jeito, para cada pessoa de um jeito, para cada um de nós é de um jeito. Mas, impreterivelmente, todo mundo experimenta o primeiro ciclo da disciplina entre 6 anos e 5 meses e entre 7 anos e 8 meses. Necessariamente, todo ser humano vai passar por isso. Ou porque entrou na escolinha, ou porque saiu da escolinha, ou porque levou um tombo, porque saiu de um tombo, porque nasceu um irmão. Não importa o fato. O fato é que todo mundo recebe o software. O software. Uai, isso aqui dá trabalho. E pode gostar ou não. Aí nós temos um segundo software que desce entre os 13 anos e os 15 anos. Por isso que na cultura judaica, na cultura iorubá, na cultura indígena, na cultura católica, tem os rituais de passagem. Né? Em algumas culturas indígenas, às vezes até um pouquinho antes, entre os 12 para 13 anos. Por quê? Em diversas culturas, entre os calapalos, entre os camaiurás, eu não vou me estender aqui, mas assim, eles têm rituais de passagem. Ah, mas eu não tenho ritual de passagem porque eu moro na cidade, vivo condição urbana. Olha, entre esse período, você vai ver os seus amigos. Se você repetir de ano, você vai ver os seus amigos irem para a escola média, porque você está na elementar. A passagem do elementar é outro momento, é o mesmo software sendo aprimorado. Tá? Dentro da cultura católica chamam de crisma, dentro da cultura judaica é o bar mitzvah, enfim, só para entender. Aí, novamente, nós vamos ter um novo software descendo da disciplina por volta dos 28 anos. Aí tem gente que já sacou, sim, esses softwares vão descendo e se aprimorando, é o ciclo saturnino, né, da Terra em relação a Saturno. Tá? E aí, só para entender o ciclo, que esse ciclo é interno, ele é o ciclo da ordem, da organização das coisas. Se eu recuso, fico muito rebelde, eu desconecto da alma e o corpo sofre. E por isso que é tão importante nós entendermos que disciplina não é obediência, obediência é outro lugar. Disciplina é fazer o que precisa ser feito e o melhor possível e direito. Isso é disciplina. E quase sempre a disciplina é quase todos os dias de um jeito diferente. Né? E para entender melhor ainda, teve um grande artista da nossa história humana, Charlie Chaplin, que ele desenhou um material maravilhoso em toda a sua história cinematográfica, que ele, em diversos filmes, ele vai mostrando o sofrimento dos operários, que ficam sempre, né, num comportamento só repetitivo, só repetitivo, só repetitivo, sem sensação, sem sentir, né? Mostrando ali uma outra forma de escravidão. A humanidade, ela cometeu diversas escravidões. E hoje nós ainda estamos em sistemas escravagistas. Só que a gente às vezes não percebe, porque a gente vai fazendo aquilo lugar comum. Né? Mas não vou me estender nisso, o importante é entender que disciplina te liberta, não te permite escravo. E isso significa o quê? Que cada vez que você escravizar alguém, e agora é muito importante entender, você há de ser escravizado em seus próprios processos. Isso é fisiológico. Então, aqui, muitos de nós não entendem por que essa ansiedade, por que esse nervosismo. Para, respira e pensa, uau, onde é que eu estou me escravizando? Onde é que eu estou permitindo esse estado de autoescravização? Caso você não esteja fazendo isso, você vai parar e pensar assim, onde é que eu estou escravizando alguém? Por quê? Como a gente já sabe, nesse treinamento, a vida não é mais importante só do ponto de vista do humano. Ele é do ponto de vista da própria existência. É um treinamento, é para você se treinar a aprender a entender amor onde quer que você vá.
Mas, Carmen, eu estou no meio de um lugar horrível. Vai lá, se conecta e veja qual é o melhor amor que você pode dar nesse lugar terrível. É trabalhoso, mas eu te garanto que seu cérebro vai sentir uma vitória incrível. É igual um filme de ação quando você aprender a encontrar a solução de uma situação adversa. Tá? E isso é muito importante porque o código da disciplina, ele te dá o poder de mais do que sobrevivência, ele te dá o poder de vida, o poder de vivência. É ele que te dá o poder de vida, a vida. Ah, todo dia acordo sempre igual, tomo café da manhã e faço tudo igual e volto do trabalho. É disciplina? Não, isso pode ser rotina, isso pode ser repetição, isso pode ser muito bom, ou para algumas pessoas pode não ser, não tem problema. Esse não é o ponto. O ponto é mais profundo ainda, o próximo. Qual é o próximo ponto? A inovação. Nós temos um ciclo de humanidade que ele é da inovação. Esse ciclo, ele se organiza diversas vezes, ele vai reorganizando o software. A primeira grande estrutura acontece por volta dos 21 anos, depois novamente aos 42 e depois novamente aos 84. O software vai se aprimorando. O que é o olhar de inovação, que é uma forma de amar, né? É você trazer o que não é comum e nem conhecido. Essas idades que eu traduzo aqui para vocês, ela é o comum ao humano, mas cada um de nós experimenta também esse software sendo aceito, acolhido pelo corpo fisiológico em outros momentos de suas vidas além dessas idades, tá? É que essa é a idade comum a todos. É como se existisse assim, imagina assim, que é um lugar que tem assim uma entrega de Natal, tá? E a Natal, na história humana, é 25 de dezembro. Todo mundo tem aquela data de 25 de dezembro, mas você, como humanidade, você é uma pessoa mais privilegiada e todo dia é Natal para você. Só que tem um dia que você recebe exatamente aquilo que você quer. É isso, basicamente. Você tem toda essa estrutura para aprender a receber. Porque aprender a receber te dá o poder de entregar, de dar, te dá o sentimento de plenitude. Não importa o quantas coisas você tenha, importa o quanto você consegue ensinar o seu cérebro a se sentir pleno. E o sentimento de plenitude, tem aí uma moçada muito fofa falando, gente, trabalha a gratidão, o agradecimento, trabalha o agradecer, né? Igual a Márcia Luz, a Helena Urives e tantos outros, né? O Cardoso também, a Leila Navarro, tanta gente bacana que ensina o sentimento de gratidão, mas a gente não afina muito o que é essa gratidão. É aqui nesse ciclo de Urano que a gente vai entender o que é a gratidão. Ele é a inovação. Você fala assim, uau, a energia se renovou. Uau, a energia renovou. Uau, uau, que legal. Dentro dessa geladeira só tem 3 maçãs, mas é ela mesmo que eu vou pegar. Tá? Entender que aonde quer que você está, você permite, por sua autorização, porque o cérebro precisa ser ensinado, por sua autorização, que você não é dono de nada e que você está tendo a oportunidade de experimentar aquela maçã, que você está tendo aí, que pode ser a Apple, inclusive, né? Porque não, a gente quer um computador bacana, um celular bacana, mas pode ser qualquer marca, porque todas as marcas são maravilhosas e é a oportunidade que eu tenho. Ah, mas meu celular é velho, tudo ótimo. Ah, mas meu vizinho reclama, tudo ótimo, o problema não é seu. Por que você tem que se conectar com esse problema? Urano é isso. Né? O ciclo uraniano é aprender a entender a inovação. Nesse lugar aqui, eu vou conversar com o seu inconsciente e explicar o que Urano criou, o que é o cosmos, né? Urano é o grande Uranus é o ciclo do grande sistema solar. E Uranus, antigamente, era uma forma de ensinar a educação do autorrespeito dos antepassados, explicar que a vida é uma entrega. E aí, ele dá todas as criações do que há de belo, de estrelas no mundo. E só que como ele era assim meio afoito, meio nervoso, meio fazia algumas coisas que não eram muito legais, Saturno, que é a disciplina, chegou lá e crau, né, cortou o falo de Uranus. Uau, dói até de pensar. Uau, cortou o falo de Uranus? Cortou. E Urano, então, nasce e o falo dele jogado para a humanidade, cai no mar e nasce o amor.
o amor humano das sensações. Isso é apenas uma história, mas não contei toda a história, só um detalhe da história para dizer assim, os antigos, eles contavam metáforas, histórias, às vezes até trágicas, né, greco-romanas, culturas iorubás também contavam as suas histórias de luta. Por quê? Para quem não sabe, faltou no último treinamento, cultura iorubá, é todas as culturas que vêm de ordem africana, que são a origem da humanidade. Para quem não sabe, fica a informação. E esse processo, muito importante, quer dizer o que é essa metáfora? Que o falo, quando você vai além do falo, quando você vai dentro da entrega dos oceanos do inconsciente, uau! Quando você vai na entrega do oceano, do mar, que é o que garante a vida também existir no nosso planeta, porque a água evapora e nós temos todos os elementos de que precisamos dentro de Gaia, que é a Terra, nasce Vênus. E o que é isso? Vênus, todo mundo já ouviu falar que Vênus é a deusa do amor, né? E por quê? Porque é o ciclo da gestação humana. Caramba, cara, me tá confundindo meu cabeção. Não tem problema, cabeça. Não tem problema, belezura linda, criatura linda deste planeta. Não tem problema, não precisa entender tudo, não. É só o seu inconsciente que precisa ficar mais calmo. E é com ele que eu tô falando agora. Ó, são agora aproximadamente 1h30 de aula. De aula não, isso não é uma aula, é um treinamento, 1 hora de treinamento para você entender que você não precisa saber tudo. Não precisa? Não. Quando você entra no carro, eu vou repetir essa história. Quando você entra no carro e liga a ignição, você sabe tudo de motor? Não. Você sabe tudo de gasolina e petróleo? Não. Mas você faz os negócios funcionar, não faz? Então pronto, confia. Certo? É esse confiar. Confiar na vida. É o universo da inovação. E esse universo da inovação é um outro grande código muito importante da nossa existência. E outro código fundamental é o código do sonho. Qual é o código do sonho? Nenhum ser humano tem tempo de vida suficiente para realizar todos os seus sonhos, porque nós não vivemos 184 anos, que é o ciclo dos sonhos. E é por isso que é muito legal a gente ter muitos sonhos para aprender a lidar com frustração. Credo, Carmen, lidar com frustração eu não quero. Quer sim, porque quem aprende a lidar com frustração desenvolve autoestima, desenvolve autoamor, desenvolve perspectiva. Oi? Como assim? Achei que a autoestima era ficar bonita, linda, bonito, lindo, extraordinário, ser aplaudido. Não. Autoestima é quando você cumpre a sua missão na vida. E a única forma da gente conseguir a autoestima é aprendendo a lidar com as frustrações. Uau, que incrível! Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. É olhando para a vida, né? E nas circunstâncias em que o game se apresenta, você... Opa, de novo, mais uma vez. Por que o amor não é um game? O game faz parte da vida, mas ele não é o game. O amor é a experiência de garantir a sua vivência e a sua experiência de existir. E o sonho é o lugar da autorrealização. Mas ele não é só para isso. Ele é para nos mostrar que temos sempre muito mais perspectivas. Não acredito nisso, Carmen. Não acredito nisso, não acredito. Não precisa acreditar. O fato de você não acreditar não impede que o processo seja assim. Mas eu vou te dar uma dica. Há 300 anos a gente tinha um submarino? Não. Há 503 anos a gente tinha um livro, a imprensa, a prensa? Não. Então, há quantos milhares de anos que a gente descobriu a roda? Entende? Então, o universo do sonho é esse lugar que vai levando o humano para um processo de evolução cíclica contínua para se tornar uma entrega, pretensão de amor incondicional. Só que aí tem um detalhe, o amor exige condições. Ele tem, Carmen, mas eu quero esse amor incondicional. Acho que o amor incondicional é mais fácil nas minhocas do que em você, pessoa. O amor incondicional é um treinamento, tá? Por mais que você ame uma pessoa, existem coisas que você vai ver nela que você não vai gostar. E você vai precisar aprender a lidar com isso. É aquele código da comunicação. Existem pessoas que amam de um jeito que eu não sei lidar. É o código de Marte, né? É o código da ação.
aquela pessoa age de um jeito que não é compatível com a minha natureza. Então aí a gente se afasta, porque é mais amor às vezes se afastar. Nossa, como assim? Mais amor se afastar? Sim, sim. E aí o Código dos Sonhos ele vai nos ensinando isso. O Código dos Sonhos ele tem o ciclo de 184 anos. Então, por exemplo, Júlio Verne foi um grande escritor. Ele falou de todas as belezuras, né, da existência, do submarino, da telepatia, que hoje a gente vai até chamar de tio Google, né? Que alguma coisa você precisa, o tio Google olha lá para você, pimba! O tio Google está conosco, nossa, que loucura, como assim ele está conosco? Sim, você está procurando um projeto, ele te apresenta um projeto. Esse lugar, ele foi sonhado por alguém. Alguém antes da gente desejou. E porque alguém desejou, essas inspirações que são também de outros locais, e não apenas do universo da Terra, elas vão chegando como uma conexão em onda. Ai, Carmen, isso está muito esquizotérico. Não está não, cabeça. A ciência já conseguiu mostrar muita coisa. Eu não preciso de provas científicas. Sabe por quê? Quando a gente tem a prova empírica e constatada na presença, a gente não precisa de experiência científica. A experiência científica é apenas para validar a partir de um certo instrumento, de um certo local. Sem considerar que muitas experiências científicas têm o olhar do pesquisador, né? Então, são muitos pesquisadores, olhares diferentes para ampliarmos o nosso poder de sonho. E tá algum errado? Nenhum deles. Todos certos, todos certos. Só que cada um está olhando um lugar diferente. Cada um está olhando um ponto diferente. Cada um está olhando uma situação diferente. Então, o universo do sonho é o código do amor, de um desejo pretenso de amor incondicional, tanto de mim para o mundo, quanto um desejo secreto do mundo para mim. Tá? Faz parte, é humano, e a gente aprende a lidar com isso, porque se não aprendermos, problemas de imunidade acontecem. Aliás, imunidade deficitária é típico, e isso não é cientificamente comprovado, ou é, eu não sei, é típico de quem desconectou com suas competências dos sonhos. Por isso que é legal você sonhar. Não precisa sonhar que você tem que viajar para Plutão. Você pode sonhar o seu simples sonho do desejo de sonhar. Deixa ele ser, só ser. O exercício de hoje tem a ver com isso. E aí nós temos o ciclo da transformação. A transformação é um lugar realmente... Transformação, gente, não é mudar de um lugar para o outro, não. Transformação é realmente entender que gás carbônico, oxigênio, hidrogênio, gases nobres e tudo que há na tabela periódica está a seu serviço para você servir a vida. Servir a vida. Se esse servir a vida é você ficar uma pessoa sábia, inteligente, capaz, competente, se esse servir a vida é uma relação de amor que você tem com você mesmo, se esse servir a vida é cuidar de uma criança, de uma empresa, de um negócio, de um produto que pode facilitar e melhorar a vida das outras pessoas, sirva, tá? Porque ele exige transformação. E grandes seres nunca tiveram uma vida facinho, não. Então, cada vez que você vier com um desafio, com uma dificuldade, com um apelo de alguma coisa que gera angústia, tá? Agradeça, agradece, pessoa, sai do cômodo. Uau, estou com esse desafio, como é que eu vou resolver agora? Como é que eu vou trazer isso para uma solução? E aí, quando você faz isso, observação, o ciclo de transformação ele tem 230 anos. Então, alguém lá no século XIX, né, desenhou um plano de ação sem perceber que 230 anos depois se realiza. Alguém no século XVIII desejou a libertação de diversas formas. E aí, 230 anos, estamos lutando ainda por essas libertações. E o tempo todo é esse processo. Bom, agora simplificando, se é que isso é possível. Então, quer dizer que o código de amor não é com outra pessoa, que eu estava esperando tanto, um casamento, um relacionamento, um namoro, alguém para me compartilhar? Esse lugar só acontece em plenitude, e agora foi meio condicional mesmo, na medida em que você se aceita, na medida em que você se permite. Tá? O desejo erótico, por exemplo, ele é um lugar para você se compartilhar, para permitir o prazer do corpo. Né? Uma premissa primitiva básica ali do tio Freud era de que
Freud foi bem bacana, né? Bem legal. Tem gente que inventou que ele disse que tudo tinha fundamento original no sexo. Na realidade, ele quis dizer no sentido mais metafórico de o nosso desejo leva a vida para adiante, né? O nosso desejo leva a vida para a essência. E tudo é energia, de alguma forma, permeada de energia de sexualidade. Tudo, né? O prazer, a alegria, a dor, a ação. E a energia de sexualidade não aceita gera desafios muito graves na vida da pessoa. Eu diria até que a palavra pode ser problema, porque nós precisamos aprender esse processo de autoaceitação. E essa autoaceitação não depende, agora a chave, não depende em momento algum do teu peso, da tua altura, da cor de pele, do tamanho do teu cabelo. Não. É porque você já se cuida, porque você já se ama, que o processo se expressa no externo, independente da sua forma física. E você sente isso. Tanto que tem umas pessoas que são assim, nossa, que delícia de pessoa. Não importa a forma que ela tem, você sente bem-estar com ela. Ela é um receptáculo de alegria e de amor. Né? Modo geral, pessoas que produzem isso na gente, ela tem uma conexão do código dela ser compatível com o nosso código. E é por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com a frustração de que às vezes o outro pode não nos aceitar. Por quê? E nem gostar da gente. Por quê? Quando nós aprendemos a lidar com essa frustração, a gente vai para o próximo nível, que é o melhor de nós. O próximo nível é sempre o melhor. Sempre. Nossa, Carmen, mas eu era tão legal com 15 anos e agora com 45 eu tô uma pessoa muito chata. Filho, você sempre foi chato, só que você não percebia. É isso, faz parte. A gente evolui. Agora você está mais maduro, você está percebendo que você pode se doar um pouco mais e fazer um pouco mais. E também não tem problema que de vez em quando nós somos chatonildes, porque a vida é isso também. A gente não vai fazer tudo certo, até porque se fôssemos para ser covers, né, de tudo não daria, não seria bom, não seria saudável, né? É muito divertido ser cover de música, né? Ser cover de um artista é divertido, mas não dá para ser cover na vida com tudo e para todos. Isso seria insano, né? Os atores, eles são muito voltados a fazer diversas formas e trazer novos instrumentos. Parece que o cérebro deles é até muito mais veloz, mais capaz em algumas ferramentas, e isso de fato é verdade. E por quê? Porque é a experiência de existir. Tudo que está à sua volta é só ator para você ser o seu centro de energia, para você ser o seu centro do seu melhor. E aí é onde entra as relações a dois, Carmen, que eu quero tanto saber como que eu posso me relacionar melhor, por que eu adquiri esse treinamento, porque eu quero me relacionar melhor. Então vamos lá. Agora podem anotar e depois vocês vão ter perguntas exatamente sobre esse assunto. Olha só. Quando nós aprendemos a audição, a gente fica mais perto do amor. Uau, assim? Sim. Só que a audição sem a fala, a gente gera no outro a frustração. Então, o código precisa de uma comunicação. Né? A prova incontestável de que isso é necessário, que, por exemplo, uma pessoa surdo-muda, ela desenvolve outras técnicas para se comunicar melhor. Seja através de códigos com as mãos, seja através de uma escrita, seja através de uma expressão. Todo mundo nasceu com o direito sagrado do código do amor na comunicação. Então, esse é um trabalho contínuo. Ai, Carmen, eu tenho sempre namorados, mas quando está dando um certo ciclo de 4 meses, eu rompo, ou ele rompe. Você rompe os relacionamentos, porque não é que rompeu, é que ainda não aconteceu a conexão. A conexão precisa ser, ela precisa existir. Nem sempre ela na primeira vez, nem sempre ela no primeiro encontro, nem sempre ela no impulso. É uma conexão. Para uma pessoa, por exemplo, mais autopreservadora, essa conexão só é possível com mais calmaria, com conhecimento. Com uma pessoa, por exemplo, onde o amor do ciclo da disciplina é mais importante para aquela pessoa, ela vai adentrar no terreno com mais cuidado, com mais clareza, ela quer um contrato, ela quer afirmação, ela quer as coisas assim mais organizadas. Olha, mas essa linha, mas aquela outra linha, não, assim não tá bom, vamos reajustar, isso daqui eu não quero, isso aqui eu não entendi.
Por quê? Porque é a natureza daquela pessoa. Já o amor de comunicação, ele tem que abrir esse espaço, não só para as coisas neste contrato da vida que eu quero, mas principalmente no contrato da vida do que eu posso. O eu poder é mais importante do eu querer, porque muitas vezes a gente quer coisas que são altamente prejudiciais para outras pessoas. Muitas vezes a gente não percebe, tá? Vou dar um exemplo simples e agora isso aqui é que vai pegar a pergunta. Base de vida, por exemplo, né? A gente foi muito educado para querer ter coisas e objetos e garantir segurança material. E alguns pais trabalham mais um pouco. Muitas vezes não conseguem ter uma conexão com os filhos porque ficam trabalhando. Eu falo, pais é pais e mães. E aí, essa criança cresce com uma sensação de que ficou faltando alguma coisa. Mas olha que coisa incrível. Dentro da cosmoanálise, a gente entende que não aconteceu nada disso. Dentro da cosmoanálise, a gente entende que a gente tem aquele pai, aquela mãe que foram necessários para que eu desenvolvesse o meu melhor. E se eu aprender isso de verdade, a ausência vai ser presença também. Ai, como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Olha, a ausência paterna também é presença. Né? A ausência materna também é presença. Quem assistiu o treinamento anterior sabe do que eu estou falando. E por que isso é tão importante? Porque não importam as circunstâncias em que você esteve. Tá? E aí hoje, no mundo do coach, e olha que eu já estudei coach para Dedéu, tanto com Tony Robbins, com Paulo Vieira, com um monte de gente bacana, SB Coach, Renata Repia, um monte de gente. Todas essas pessoas, e outros que agora me fogem o nome, falam de um lugar chamado modelagem. Modelagem, gente, só faz sentido se aquele que você está modelando já é como você é dentro. Isso é louco, né? Dentro da cosmoanálise, não tem como você modelar alguém que já não seja coerente com os seus próprios valores. E é por isso que muitas vezes, para quem não sabe, modelagem é buscar copiar o comportamento do outro de modo que você se torne meio parecido com ele, tá? A palavra no primitivo é isso. No explica-texto do coaching seria um pouco mais sofisticado, mas não é o meu papel aqui falar disso. Meu papel é explicar que você não vai poder se modelar por outra pessoa. Não gostei. Também não gostei. Eu já vi tantas pessoas assim que a gente quer copiar, modelar, fazer igual. Enquanto você fica só tentando copiar o que o outro faz, você deixa de ser você. Você perdeu tempo de vida, cabeça. Você perdeu seu tempo. Isso não significa que você não possa pedir ajuda de uma pessoa que sabe o que você precisa aprender. Aprender o que o outro sabe é um dos lugares de maior sabedoria da disciplina, do poder de ação, do poder de iniciativa. E você fica assim, mega atraído, atraída, com uma atração incrível por pessoas que se entregam para a vida. É natural isso. E por isso que algumas pessoas precisam, às vezes, se recolher, né? Porque às vezes elas se doam demais. Isso também é cíclico, que para cada pessoa é único. E aí o código do amor, onde é que fica? O código do amor da relação a dois, e agora eu estou falando de relacionamento a dois, ele só é passível, possível e aceitável quando você aprende a aceitar todas as suas condições naturais. Todas. E, inclusive, aquelas adversas que surgiram a partir dos acontecimentos na sua vida, como uma cicatriz, um acontecimento, uma experiência difícil, uma experiência de dor, até um luto. Por quê? É nesse lugar que você vai entender o que é o amor. O amor não é você pegar alguém para compartilhar os seus interesses. O amor é um lugar para você se tornar uma pessoa melhor no mundo. E esse lugar só é possível quando você se amou integralmente, mesmo quando aquilo que você está amando ainda não está do jeito que você quer. É isso, basicamente. E aí, nos próximos
nas nossas próximas reuniões, vocês vão perceber, porque eu vou entregar um passo a passo para explicar isso. Podem ficar tranquilos, porque os códigos do amor, então, basicamente são: administra o teu ego e entrega o teu melhor, igual o sol, né? Administre tua comunicação, entrega. Não é verdade que você pode falar tudo de qualquer jeito para qualquer pessoa. Isso não é real. Você só pode falar tudo apenas para aquela pessoa que veio buscar esse tudo. Por exemplo, uma pessoa que está no controle de qualidade, ela vai dizer, olha, esse produto não está 100%, ela já está nessa função, e quem está lá no controle de qualidade tem esse propósito. Agora, você sair aí, por aí, dando críticas para o outro e ofendendo o outro, não é um caminho do código do amor. Na verdade, você já sabe onde isso vai dar. O outro, aprender a permitir ser afetado e também saber aonde você não pode ser afetado. Por isso que existem pessoas que falam assim, não, eu não consigo ficar confortável naquele terreno, naquele lugar, naquele espaço. E isso é o quê? Às vezes ela está só respeitando o que a afeta. Afetar e afeto são palavras que não expressam de verdade o lugar desse amor intenso do sentir. E a mesma palavra sentir, ela parece pequena, né? Tem uma palavra em italiano que é insieme. Insieme, para mim, parece assim que fala mais dessa junção entre os seres, né? Insieme quer dizer estamos juntos. As mãos, elas são diferentes, mas elas são companheiras, né? Os olhos, eles são diferentes, mas eles são companheiros. Mesmo, mas fulano é cego, não tem problema que fulano é cego, ele tem olho do mesmo jeito, o cérebro dele faz ele sentir, não importa. Hoje eu estava numa aula com a Leila Navarro e ela falou dessa questão do cego, do olho, eu achei muito bonito, por isso que eu estou compartilhando também. Mas voltando, esse olhar desse lugar, dessa disciplina de aprender a sentir, é uma prática, é um exercício, ele dá trabalho, ele não está simplificado na vida. E aí temos, sim, o código do amor do respeito ao corpo. O respeito ao corpo é antes a primeira regra. A primeira regra do respeito ao corpo. Aceita tudo que você é. Só depois é que você consegue mudar. Entende? Por exemplo, quais são as cirurgias que são bem-sucedidas, cirurgias estéticas? Ou cirurgias reparadoras? Ou cirurgias de emergência? São coisas que primeiro a pessoa se transformou, e aí o processo aconteceu. Né? Mas se ela, por acaso, tomar essa providência antes, ela nem vai precisar dessas reparações quando ela se aceitou. Por quê? Porque ela já vai se sentir perfeita sendo quem ela já é. Esse lugar é muito importante porque ele tem a ver com o código de Gea. E o que Gea quer da gente, o que a Terra quer da gente, é diferente do que o mundo externo e o mundo do ambiente da comunicação muitas vezes está falando, é muito diferente. Vão fazendo suas perguntas no caderno que daqui a pouco eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, ok? E aí nós temos o código do afeto das relações a dois, que é onde as relações são saudáveis. É quando você primeiro se aceita, mas você se ama de um tal modo que você se torna irresistível para alguém, que é exatamente do jeito que você precisa que seja. E é isso que a gente vai chamar de conexão. Nós, humanidade, estamos muito, 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 muito disformes nesse processo, porque muitas vezes nós ficamos equivocadamente modelando a Cinderela, né? A Branca de Neve. A Cinderela, a Branca de Neve, a Rapunzel, todas elas, vocês perceberam que elas não têm mãe? E por quê? Porque foi um código daquela época onde as mulheres morriam de parto e a criança ficava órfã. Aí o marido ia buscar outra mulher para cuidar da criança. Então esse código já não faz mais sentido para a gente. Olha que loucura! Então quando a gente está lá esperando a Cinderela, a Branca de Neve, a Rapunzel, nós estamos abdicando da mulher ser inteira e estamos abdicando do homem ser inteiro. Né? E por quê? Porque aí o homem tem que ser o salvador, caraca, ele não vai ter tempo para só ser o tempo todo um bombeiro da sua vida, né? E você fica meia pessoa, porque você não pode expressar todas as suas forças, isso seria muito triste. Então, aprender o amor com estes códigos, aí você vai perceber, lá no 7º treinamento, como as relações amorosas saudáveis, bacanas, divertidas, e que transformam a vida das outras pessoas,
são aquelas relações onde a gente aprendeu a respeitar esses princípios desses códigos. O código da disciplina também, o código da inovação e o código do sonho e o código da transformação. Eu estou colocando simplificadamente em uma única palavra, porque assim o seu cérebro fica mais atento. Opa, a hora da pergunta? E aí você anotou sua pergunta. Eu vou abrir espaço, o horário certo é às 21 horas, mas eu vou ficar até a última pessoa para responder todas as perguntas. E não quer dizer que eu sou a senhora sabe tudo, isso está longe de ser verdade. Eu, na realidade, criei um treinamento que foi transformador na vida de muitas pessoas e que me ajudou a sair de processos de profunda dor. Tem algumas pessoas aqui que estavam no primeiro treinamento e já sabem do que se trata. Não vou repetir porque não faz sentido. Vai lá no treinamento 1. Por quê? Todos nós nascemos para dar certo. Isso é chocante. E todos nós não somos donos de nada. Isso é chocante. É o primeiro código do amor que tem a ver com o sistema solar, que entrega toda a sua energia para você ser o seu melhor. Entrega toda a sua energia para você viver e servir a vida. Tá? Outra coisa muito importante dentro dos códigos do amor. Não existe religião errada. Existem humanidades que se equivocam e querem usar sistemas religiosos para controlar o próximo. Isso não é uma coisa boa, mas todas as religiões têm seus fundamentos muito pautados em conhecimentos ancestrais, de origem iorubá, e é bom que a gente fale sobre isso, ok? E vamos mais para frente entender isso, e que foram aperfeiçoados por sistemas de culturas diferentes, asiáticos, europeus, ameríndios. E por quê? Porque a humanidade ela só vai feliz quando somos todos felizes. E aqui aquela deixa dura e quase assustadora, né? Que enquanto um ser humano sofre, todos os seres humanos sofrem. Então, diminuir a dor do mundo é uma das formas de nos tornarmos seres em essência no amor. Não apenas o romântico, mas também o romântico, que é muito diferente, né? Quando nós colocamos que a nossa vida só vai ser feliz quando eu encontrar alguém, nós estamos dizendo que não somos merecedores de metade de quem somos. E, infelizmente, isso traz doença. Doença que eu falei que ia falar, doença psíquica. Tá? E se eu sou feliz só quando eu penso em mim, isso traz doença física. Nossa, mas e quando uma criança nasce doente? Quando, todas as doenças em crianças, e agora o bicho pega, todas as doenças em crianças de 0 a 13 anos são experiências dos pais ou dos cuidadores da criança, das pessoas que estão conectadas com a criança. Porque as crianças, elas são receptáculos do amor, ou seja, elas são receptivos do amor, e este processo é realmente muito elaborado, muito sofisticado, isso dói. Dói de saber, porque exige que tenhamos mais responsabilidade na expressão do afeto. Quando você ensina disciplina para a criança, você está ensinando amor. Quando você ensina liberdade para uma criança, você está ensinando amor. Quando você ensina carinho para uma criança, você está ensinando amor. Quando você ensina para ela ferramentas para ela se autodefender, você está ensinando amor. Entende? Nós, enquanto humanidade, cometemos muitas, mas muitas agruras e sofrimentos desnecessários no desejo de querermos controlar grupos específicos, porque essencialmente não somos naturalmente amor. O amor não está pronto, cabeça. O amor é construído. Não gostei e tenho raiva de quem gosta. Tudo bem, fica no treinamento que fica mais fácil de entender, porque nós vamos ensinar o seu cérebro. Aí eu falar que o seu amor é bom? Deve ser porque você está no treinamento de explicar para o seu cérebro que você tem uma nova proposta. E isso é muito legal.